Caríssimos seminaristas, Regina e Breno, caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes no nosso santuário e celebrando conosco através das redes sociais, continuamos a nossa caminhada quaresmal e neste segundo domingo a liturgia nos leva ao Monte Tabor. A montanha na Sagrada Escritura é lugar privilegiado do encontro com Deus, lugar da oração. Talvez por causa de sua altitude, de algum modo, eles entendiam que a montanha nos convidava a estar mais perto dos céus, mais perto de Deus. E isso descrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, inúmeras vezes Jesus sobe a algum monte para estar sozinho em oração. E também a poesia, a música refletem de modo muito belo a montanha como lugar assim. Nós podemos lembrar de Roberto e Erasmo, e dizem, né? Eu vou seguir uma voz que me chama, eu vou ouvir. Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. E a partir das leituras que nós ouvimos hoje, nós somos convidados a contemplar este mistério da transfiguração do Senhor. Todos os anos, o segundo domingo da Quaresma nos apresenta ou o relato de Lucas, que ouvimos hoje, ou então de Mateus ou de Marcos, esse episódio do Evangelho. E a partir do que nós ouvimos, nós podemos destacar 3 palavras para iluminar a nossa reflexão: experimentar, transformar e testemunhar. Vamos repetir? Experimentar, transformar e testemunhar. Experimentar é a primeira palavra. De algum modo, as leituras nos apresentam uma experiência de encontro com Deus. Na primeira leitura, nós vimos o relato da experiência de encontro vivida por Abrão, nosso pai na fé. E Abraão é levado a um lugar alto e Deus o convida a olhar para o céu, contar as estrelas se ele fosse capaz. E assim o Senhor mostra que assim seria a sua descendência, numerosa como as estrelas do céu. Abraão é convidado por Deus a sair de sua terra, lá em Ur, que fica na região do Iraque hoje. E ele sai de sua terra rumo à terra prometida, a terra que Deus lhe havia prometido. E ao longo dessas suas andanças, ele vai fazendo essa experiência de estar com o Senhor, de escutar o Senhor, de ouvir o Senhor. São Paulo, falando aos Filipenses na segunda leitura, é importante lembrar que esta carta é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Ele já havia, já há algum tempo, anunciando o Evangelho, já havia passado por sua experiência de conversão. Então ele anuncia aos filipenses uma alegria, uma esperança que ninguém pode tirar, a alegria que é Jesus. E ele convida aos filipenses e a nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, essa experiência que São Paulo vive é também para nós uma experiência inspiradora. E no Evangelho, nós vimos a experiência de Pedro, Tiago e João. Jesus os chama para que eles os acompanhem, para subir aquela montanha. E lá eles contemplam toda essa cena. Mais tarde, mais alguns capítulos à frente no Evangelho, quando já estivermos na Semana Santa, nós vamos ver que Jesus também chama esses mesmos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para subirem com ele outro monte, o das Oliveiras. Se nesse primeiro monte eles veem o Cristo transfigurado, no outro monte eles vão ver Jesus desfigurado.
depois de chorar e inclusive transpirar suor e sangue. Tamanha era a sua agonia na véspera da paixão. Então essa proximidade com Jesus fez com que eles experimentassem essa experiência tão profunda de encontro com o Senhor. Porém, irmãos e irmãs, todas essas três experiências que ouvimos hoje nos apontam para a experiência que nós somos chamados a viver. Nós também somos chamados a experimentar Deus em nossa vida. E as leituras e a liturgia de hoje nos ajudam a perceber que essa experiência é uma experiência sensitiva e dois sentidos são fundamentais para que nós sejamos capazes de viver esse encontro com o Senhor: o olhar e o escutar. Os ouvidos e os olhos precisam estar sempre atentos para que nós possamos escutar a voz do Filho amado, nos vai dizer a oração inicial de hoje, e purificar o olhar da nossa fé. A Quaresma é tempo de viver essa experiência, de algum modo, treinar o nosso ouvido e purificar o nosso olhar, para escutar e para ver o Senhor, para sabermos distinguir a sua voz das outras vozes. Então, esse é o primeiro ponto: experimentar, viver essa experiência de encontro com Deus. A segunda palavra, transformar. Transfiguração, transformação, tem a mesma raiz, vem lá do grego metanoia. Isso significa que nós somos chamados a viver uma mudança que, como nós estamos refletindo desde o começo da Quaresma, é uma mudança que precisa ser mais interior do que exterior. Então nós somos chamados a transformar aquilo que em nós precisa ser transformado. E todos os dias nós vivemos transformações, ou somos chamados a vivê-las. Nós podemos dizer que existem pessoas que são conformadas, que não aceitam mudança, não querem mudar, ou têm muita dificuldade de mudar. Dizem até, falam brincando alguns psicólogos, que essas pessoas vivem uma famosa que se chama Síndrome de Gabriela, por causa da novela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. E tem gente que é assim, não quer mudar, ou coloca uma dificuldade tremenda para viver qualquer que seja a mudança. Ah, sempre foi assim, por que vai mudar? Por que eu preciso mudar? Porque a gente vai colocando muitos empecilhos para a nossa mudança. Porém, uma pessoa transformada é uma pessoa que não se conforma, é uma pessoa que sabe que é preciso mudar sempre, mas a nossa essência não muda. Dom Helder Câmara dizia: feliz de quem entende que é preciso mudar sempre para permanecer sendo sempre o mesmo. Então nós permanecemos sendo os mesmos nesse nosso encontro com Jesus. Ele não muda a nossa identidade, Ele nos respeita, Ele nos acolhe, nos ama do jeito que somos, mas Ele nos ajuda a transformar o quê? As nossas caduquices, aquilo que de feio nós carregamos. Nós não mudamos aquilo que nos identifica como gente, mas mudamos aquilo que precisa ser transformado. Então o encontro com Jesus nos transfigura, nos transforma para melhor. Esse é o segundo ponto. Experimentar Deus e transformar, e experimentar também essa transformação que Ele nos ajuda a viver. E a última palavra, testemunhar. Essa experiência, essa transformação nos levam a um testemunho.
Ao final do Evangelho, diz que uma voz veio do céu e disse: Este é meu filho amado, este é meu filho escolhido, escutai-o. Algumas traduções dos Evangelhos, no lugar de escolhido, dizem: Este é meu filho amado. Jesus vive essa experiência de sentir-se amado. E Ele nos convida também a vivermos essa experiência de nos sentirmos amados pelo Pai. Nós carregamos em nós a marca do amor de Deus. E é este amor que nós testemunhamos. Embora quando nós olhamos para o nosso mundo, nós podemos ver tantas realidades desfiguradas, nos convida a refletir de modo especial a campanha da fraternidade desse ano sobre as desfigurações da natureza, o nosso descuidado com a nossa casa comum, o ser humano que transformou a realidade de modo negativo. Mas nós somos chamados a transfigurar esta realidade através da marca do amor. Quantas pessoas também desfiguradas pela guerra, pelo ódio, por tantas coisas ruins e principalmente pelo pecado. Mas o encontro com Cristo nos desperta a consciência de que nós carregamos essa marca do amor que ninguém pode tirar de nós. Então é esse o testemunho que nós damos. Ao fazermos essa experiência de hoje aqui no santuário, estarmos no Monte Tabor com Jesus, de vivermos essa experiência de nos sentirmos transfigurados por Ele, nós, ao sairmos daqui, ao descermos, talvez não de modo geográfico, mas de modo espiritual, ao descermos para as nossas realidades, ao descermos para o chão da vida, nós somos chamados a levar, por onde formos, esta marca do amor de Deus. E eu quero concluir com uma canção do Padre Joãozinho, que descreve exatamente essa experiência que a liturgia de hoje nos convida a fazer e a viver. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor, para em Ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos Teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o Teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção,
unidos no mesmo coração. Que nós possamos sempre estar unidos no mesmo coração, no coração de Jesus, e lançar por onde formos as sementes da paz, do amor, que nos ajudam a transfigurar a nossa vida, nossa comunidade e o mundo que vivemos. Amém.